Olá, estudantes do 7º ano! Hoje estamos aqui para começar mais uma aula de língua portuguesa. Na sequência, já vou me apresentar, sou a professora Pamela e vou pedir para que selecionem os materiais para a aula de hoje. Os materiais necessários são caderno ou as suas folhas para anotação, dicionário, se tiver em casa disponível, caneta, lápis, borracha e o seu apontador. Na sequência da organização dos materiais, peço que vocês anotem então no caderno ou nas folhas a data de hoje e o número da nossa aula. Um tempinho para que vocês organizem o material. Tudo pronto? Material organizado, data anotada? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que estudamos na aula anterior? Acompanhem com a prof. Na aula anterior nós vimos então a continuidade do trabalho com os textos biográficos dos dois atletas que estamos trabalhando, que é a jogadora Marta Vieira e o para-atleta Daniel Dias. Nós relemos alguns trechos dos textos biográficos e fizemos algumas atividades de análise linguística. Vimos a questão da letra maiúscula, o uso de S, SS, Z. Também trabalhamos com um pouco de interpretação de texto e ainda fizemos uma atividade lá no final sobre a concordância entre os termos. O que mais estudamos na aula passada? Inclusive a questão da formação das palavras. Nós analisamos as palavras vice-campeã, multicampeão, paralímpico. Estudamos um pouco como essas palavras são formadas e também aprendemos sobre o que significa um prefixo na língua portuguesa. Lembram que comentei com vocês que nós poderíamos ficar uma aula toda só falando de prefixos, mas naquela ocasião nós iríamos estudar apenas as palavras do texto, não é mesmo? Depois de toda essa análise, trabalhamos ainda mais algumas questões. Apresentei para vocês fontes diferentes nessas questões. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, falando um pouco sobre as questões de análise linguística e ainda vamos revisar características da biografia e construir uma linha do tempo a partir da biografia de um dos atletas que estudamos. Certo, pessoal? Deixo na tela por um tempinho para que anotem os tópicos que trabalharemos hoje. Conseguiram anotar os tópicos que trabalharemos na aula de hoje? Muito bem, então vamos relembrar algo bem importante. Na tela vou reapresentar para vocês alguns trechos dos textos biográficos que falaremos novamente hoje. Quais serão eles? O texto biográfico de Marta Vieira da Silva e o texto biográfico de Daniel Dias. Lembrem-se, nessa tela nós temos apenas alguns trechos. Vamos relembrar? Marta Vieira da Silva. Marta Vieira da Silva, a Marta, é a principal jogadora de futebol do mundo e atua em campo na posição de atacante.
Nascida no município de Dois Riachos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986, a brasileira é chamada de Rainha do Futebol e foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. Daniel Dias. Daniel Dias é um atleta paralímpico brasileiro multicampeão na natação. O nadador nasceu com 1,970 kg e com 41 centímetros, em 24 de maio de 1986. Pouco depois do parto, na Santa Casa de Campinas, os médicos comunicaram aos pais que o garoto havia nascido com uma formação em uma perna e um dos braços. Em março de 91, Daniel Dias passou por uma cirurgia para poder usar uma prótese. Apesar das dificuldades de adaptação, o então garoto de 3 anos começou a andar. Relembrar um pouquinho sobre esses textos biográficos? Claro, como eu já indiquei anteriormente, essa parte que nós estamos lendo aqui é apenas uma visão parcial dessas biografias. Adiante, nas aulas, nós vamos estudar um pouco mais e relembrar quais foram as conquistas desses atletas. Tudo bem? Vamos começar com as nossas atividades de análise linguística? Questão 1. Leia o texto que expressa uma fala importante do paratleta Daniel Dias. Sempre aceitei a deficiência e fui feliz assim. É questão de escolha, e eu escolhi ser feliz. O resto nós buscamos com determinação e fé. Bem, pessoal, depois de nós lermos essa fala bem impactante do atleta, temos que lembrar que ele é o maior medalhista na natação que nós temos no Brasil em Jogos Pan-Americanos. Bem bacana, não é? Essa questão da superação e da dedicação dele. Bem, já dei uma dica. Trata-se de uma fala do paratleta. Então vamos à questão. Qual é a função das aspas neste caso? Alternativa A. Indicar discurso direto, ou seja, que o texto foi transcrito tal qual a fala do atleta Daniel Dias. Alternativa B. Apenas destacar o trecho. Alternativa C. Indicar início e fim da leitura. Deixo na tela para que localizem a resposta e dou uma dica. Recuperem o material de vocês, no qual nós já temos estudado sobre o discurso direto. Combinado? Já voltamos para a correção. Questão analisada? Vamos então verificar qual é a resposta correta? Qual é a função das aspas neste caso? Qual é o caso? É a fala do paratleta Daniel Dias. Então, a alternativa correta é a letra A. As aspas têm a função de indicar o discurso direto, ou seja, que o texto foi transcrito tal qual a fala do atleta Daniel Dias. Lembrem-se, pessoal, que toda vez que vamos escrever a fala de alguém, ou vamos escrever o nome de uma obra, ou ainda, em alguns casos, escrever palavras estrangeiras, nós utilizamos aspas. Tudo bem? Vamos prosseguir? Questão 2. Faça a correspondência correta entre a palavra e o significado. Se possível, utilize o dicionário. Então, pessoal, aqui nós temos uma questão organizada da seguinte forma. Vocês têm na primeira coluna as palavras, as quais irão pesquisar no dicionário, se você tiver o dicionário aí na sua casa.
E na outra coluna nós temos os significados dessas palavras. Notem que os dicionários expressam para a gente significados semelhantes, mas vocês não encontrarão lá a mesma definição que a professora colocou aqui na aula. Por isso exige um pouco de leitura e interpretação de vocês. Combinado? Leio com vocês então os termos e deixo na tela para que façam a correspondência. Então, na primeira coluna nós temos 1. Monumento, 2. Carroçagem, 3. Sacolé, 4. Prótese, 5. Influência e 6. Superar. E os significados: peça ou aparelho artificial que substitui um órgão ou parte do corpo. Segundo, nome dado à atividade de empurrar um carrinho de mão com produtos em uma feira. Terceiro, obter vitória, dominar, ultrapassar. Quarto, ação de uma coisa ou de uma pessoa sobre outra. 5. Obra construída em homenagem a alguém ou a um fato. E 6. Picolé em saquinho de plástico. Deixo na tela para que respondam a questão. Questão anotada, pesquisa feita. Vamos então conferir a correspondência entre palavra e significado? Acompanhe. Número 1. Monumento. Na seta vermelha podemos ver a correspondência entre monumento e obra construída em homenagem a alguém ou a um fato. Monumento, nesse caso, foi retirado lá do texto biográfico de Marta, e no trecho que nos informava sobre um monumento que foi erguido em homenagem a ela no estádio do Maracanã. 2. Carroçagem. Carroçagem significa o nome dado à atividade de empurrar um carrinho de mão com produtos em uma feira. Se você não encontrou esse termo no dicionário, não há problema. Esse termo também constava lá no texto biográfico da jogadora Marta, na parte em que nos informava como foi a infância dela e quais atividades ela acabava exercendo para conseguir juntar dinheiro para continuar treinando. 3. Sacolé significa picolé em saquinho de plástico. 4. Prótese. Acompanhem a seta. E prótese significa peça ou aparelho artificial que substitui um órgão ou parte do corpo. Nesse caso, essa palavra foi empregada lá no texto de Daniel Dias, explicando sobre a cirurgia que ele fez aos 3 anos de idade. 5. Influência. Ação de uma coisa ou de uma pessoa sobre outra. Essa palavra também aparece no texto de Daniel Dias, quando foi informado que o atleta Clodoaldo Silva influenciou no início da sua carreira. E por último, a alternativa 6, superar. Obter vitória, dominar e ultrapassar, que é uma palavra presente nas duas biografias. Deixo então na tela a correspondência para que possam anotar aí no caderno no material de vocês. Já voltamos.
Respostas anotadas. Vamos à próxima questão? 3. Releia as palavras e classifique-as de acordo com a tabela. 1. Monumento. 2. Carroçagem. 3. Sacolé. 4. Prótese. 5. Influência. 6. Superar. 7. Inspiração. 8. Símbolo. Então, o que vocês farão aqui, estudantes? Nós já estudamos anteriormente na questão o significado de cada palavra dessas e agora vocês irão classificá-las de acordo com essa tabela, se elas são verbos, lembrando que verbos são palavras que indicam ações, ou se são substantivos, que é a classe gramatical que indica nome de seres, lugares, sentimentos. Certo? Deixo então na tela para que observem as palavras e classifiquem colocando-as na tabela de acordo com a classe gramatical, se são verbos ou substantivos. Já voltamos! Questão respondida, vamos conferir? Acompanhe. Questão 4. Releia as palavras e classifique-as de acordo com a tabela. Então, na primeira coluna, quais dentre
dentre aquelas palavras expressam ações, quais são verbos? Vamos conferir? Por enquanto, nenhuma. E substantivos, nós temos então monumento. 2. Carroçagem, que era a atividade de empurrar um carrinho de mão. E retomando a explicação, monumento, que é uma obra construída em homenagem a alguém, no caso, a jogadora Marta. 3. Sacolé, que é um picolé em saquinho de plástico. O plástico fazendo referência a saco, por isso sacolé. 4. Prótese, né? Um aparelho que substitui um órgão ou membro do corpo. Próxima palavra, influência, que é exercer uma ação sobre alguém ou alguma coisa, diferente de influenciar. Se aqui na palavra 5 estivesse escrito influenciar, essa palavra deveria estar lá na coluna de verbos, mas não é o caso. Influência é um substantivo. Próximo, superar. A palavra número 6, superar, indica uma ação. Então, tem a ver com a classe gramatical verbo. Próxima palavra, inspiração. Também é um substantivo, um sentimento. E por último, a palavra símbolo, que não apareceu lá na questão 3, mas o símbolo é um elemento significativo ou alguma arte ou ilustração utilizada e adotada como algo significante para alguém ou alguma coisa. Feito, pessoal, deixo então na tela para que corrijam a tabela de vocês aí no caderno. Um tempinho. Então, estudantes, vamos prosseguir com a aula. Agora eu peço que me acompanhem na leitura de um trecho do texto biográfico. Vamos lá? Marta Vieira da Silva. Marta Vieira da Silva, a Marta, é a principal jogadora de futebol do mundo e atua em campo na posição de atacante. Nascida no município de Dois Riachos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986, a brasileira é chamada de Rainha do Futebol e foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Observem ali no canto inferior, pessoal, que nós temos um monumento que foi construído em homenagem a ela, que é algo que também já vimos nas aulas passadas nesse mesmo texto. Bem, tendo lido então esse trecho do texto biográfico, vamos à próxima questão? Questão 5. Associe as informações corretamente. Então, o que temos na primeira coluna, nos quadros preenchidos em rosa? Temos algumas categorias, como por exemplo, nome do ou da biografada, o biografado, local e data de nascimento, carreira, títulos e conquistas e tempos verbais. Do outro lado, nós temos outras categorias, que são: nasceu em 19 de fevereiro de 1986 na cidade de Dois Riachos, em Alagoas. A segunda categoria, Marta Vieira da Silva. A terceira, jogasse, viajasse, ajudasse, conquistou, etc. E a última é a futebolista, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Atuou em diversos clubes no Brasil e no exterior, superando Pelé e Klose em número de gols por campeonato disputado. Bem, o que nós temos aqui nessa questão? Além de corresponder a essas categorias, como há um exemplo ali na tela, nós podemos perceber que neste momento nós estamos saindo da análise linguística. Então, nós estamos olhando para a estrutura do texto biográfico. Esclareceu um pouco agora para vocês?
Lembro que nós temos lido esse texto e o texto biográfico, nós estudamos como sendo a biografia, traz informações sobre a história de vida de alguém, narra a história de vida de alguém. E no caso, nós estamos estudando sobre a história de vida de dois atletas, da atleta Marta, futebolista, e do paratleta Daniel Dias. Então, pessoal, agora nós vamos fazer as próximas questões só analisando esse texto em específico. Nessa questão, peço então que correspondam às afirmações e deixo na tela um tempinho para que respondam a questão. Questão anotada, categorias analisadas, vamos corrigir juntos? Então acompanhem. Nome do biografado: Marta Vieira da Silva. Local e data do nascimento: nasceu em 19 de fevereiro de 1986 na cidade de Dois Riachos, em Alagoas. Carreira, títulos e conquistas: é futebolista, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Atuou em diversos clubes no Brasil e no exterior, superando Pelé e Klose em número de gols por campeonato disputado. E por último, tempos verbais: jogasse, viajasse, ajudasse, conquistou. Lembrando que ainda há outros verbos dentro dos textos biográficos e que normalmente eles são apresentados no pretérito, porque nós estamos narrando ações que já aconteceram. Essa questão então servia para trabalhar exatamente quais são as partes que integram um texto biográfico. Deixo na tela algum tempinho para que possam fazer a correção. Vamos à questão 6. Releia a biografia do atleta Daniel Dias. Daniel Dias é um atleta paralímpico brasileiro, multicampeão na natação. O nadador nasceu com 1,970 kg e 41 centímetros em 24 de maio de 1988. Pouco depois do parto, na Santa Casa de Campinas, os médicos comunicaram aos pais que o garoto havia nascido com má formação em uma perna e um dos braços. Em março de 1991, Daniel Dias passou por uma cirurgia para poder usar uma prótese. Apesar das dificuldades de adaptação, o então garoto de 3 anos começou a andar. Mais tarde, Daniel surpreendeu os pais e médicos ao conseguir andar de bicicleta. Aprendeu a tocar bateria e concluiu o ensino médio. Sua intenção inicialmente era fazer faculdade de engenharia mecatrônica, mas foi na natação que Daniel Dias encontrou o máximo de seu talento. Aos 16 anos, Daniel Dias começou a praticar natação, influenciado pelo nadador Clodoaldo Silva, o qual acompanhava pela televisão durante a transmissão das Paralimpíadas de Atenas em 2004. Apenas 2 anos depois, o jovem dava início à sua trajetória extremamente vitoriosa no esporte paralímpico.
Dentre suas várias conquistas estão 33 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e 40 medalhas em mundiais, sendo 31 medalhas de ouro. Nos Jogos do Rio, em 2016, Daniel Dias se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas, ao conquistar sua 24ª medalha, 14 delas também de ouro. O nadador brasileiro ainda conquistou por 3 vezes o troféu Laureus, considerado o Oscar do esporte. Pai de 3 filhos, Dias participará ainda em 2021 dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, mas já anunciou sua aposentadoria após a competição. Será que vem mais medalha por aí? Bem, pessoal, tendo relembrado o texto biográfico do Daniel Dias, vamos analisar algumas questões? Acompanhe. Sobre as características do texto biográfico do atleta Daniel Dias, é correto afirmar que atleta paralímpico brasileiro e multicampeão na natação são informações sobre a carreira, profissão e conquistas do biografado Daniel Dias. Segundo, o nadador Daniel Dias já está aposentado e não participará dos Jogos Paralímpicos em 2021. Terceiro, apesar de gostar muito de esporte e de natação, não sabia quem era o paratleta Clodoaldo Silva. Quarto, Daniel Dias cursou a Faculdade de Engenharia Mecatrônica. Quinto, o paratleta Daniel Dias é o maior medalhista brasileiro da natação em Jogos Paralímpicos. Depois de fazer a leitura e ler com vocês as questões, peço que classifiquem com verdadeira ou falsa as informações e na sequência voltamos com as correções. Um tempinho. Então, estudantes, conseguiram classificar de acordo com a biografia? Na correção agora, eu vou apresentar para vocês a questão se está verdadeira ou falsa, provando com trechos do texto. Vamos lá? Primeiro, atleta paralímpico brasileiro e multicampeão na natação são informações sobre a carreira, profissão e conquistas do biografado Daniel Dias. Sim, Daniel Dias, olhem lá o título e a primeira linha do texto. Daniel Dias é um atleta paralímpico brasileiro multicampeão na natação. Verdadeiro. Então, a partir de agora, cada questão que nós formos analisar, vou apresentar para vocês uma caixinha de texto para comprovar o que estamos marcando. Combinado? Segundo, o nadador Daniel Dias já está aposentado e não participará dos Jogos Paralímpicos em 2021. Vejam como está no texto. Pai de 3 filhos, Dias participará ainda em 2021 dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, mas já anunciou sua aposentadoria após a competição. Será que vem mais medalha por aí? Então, essa segunda afirmação é falsa. Terceira, apesar de gostar muito de esporte e de natação, não sabia quem era o paratleta Clodoaldo Silva. Como está no texto, pessoal? Aos 16 anos, Daniel Dias começou a praticar natação influenciado pelo nadador Clodoaldo Silva, o qual acompanhava pela televisão durante a transmissão das Paralimpíadas de Atenas em 2004. Percebam a importância de saber o vocabulário específico e também o uso das aspas, pois estou trazendo o texto tal qual ele explica para que possamos responder a questão. Então, a alternativa é falsa. Vamos para a próxima. Voltando. Daniel Dias cursou a Faculdade de Engenharia Mecatrônica. Vamos verificar o trecho do texto. Sua intenção inicialmente era fazer faculdade de Engenharia Mecatrônica,
mas foi na natação que Daniel Dias encontrou o máximo de seu talento. Ou seja, essa afirmativa é falsa. Daniel não estudou mecatrônica e sim investiu na carreira de nadador. Por último, o paratleta Daniel Dias é o maior medalhista brasileiro da natação em Jogos Paralímpicos. Trecho do texto para confrontarmos. Nos Jogos do Rio, em 2016, Daniel Dias se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas, ao conquistar sua 24ª medalha, 14 delas também de ouro. O nadador brasileiro ainda conquistou por 3 vezes o troféu Laureus, considerado o Oscar do esporte, portanto, verdadeiro. Analisadas as questões, vamos para a próxima análise da aula de hoje? Vamos agora tentar construir uma linha do tempo, considerando a biografia do paratleta Daniel Dias. Vamos voltar ao texto agora. Não vou reler o texto mais uma vez, porque isso nós já fizemos nas questões anteriores. Nós vamos utilizá-lo para analisar as informações principais sobre a biografia dele. Tudo bem? Prosseguindo. Então acompanhe. Nós temos o texto na sua integralidade, como já temos estudado nas questões anteriores. O que vamos analisar aqui? Bem, quando estávamos estudando sobre o texto biográfico e sua estrutura, nós vimos que é muito importante que apareça data e local de nascimento, nome completo do biografado, informações importantes sobre os fatos de sua vida, como a carreira, a profissão, as conquistas, no caso do atleta, a participação em competições internacionais de grande visibilidade, além das conquistas como medalhas, entre outros, no caso dos atletas, né? E ainda algumas curiosidades sobre sua vida, como por exemplo o fato de ser casado, de ter filhos, algo de sua vida pessoal ou mesmo a intenção do que estudar no futuro, como por exemplo engenharia ou a própria natação, enfim. Essa análise então dessas partes principais nós faremos aqui agora no texto do Daniel Dias. Vamos lá? Primeiro, data de nascimento. Depois, local de nascimento. Onde podemos encontrar aqui? Santa Casa de Campinas. Campinas, a cidade de Campinas, fica em São Paulo. Então, aqui já temos 2 dados. A data de nascimento de Daniel Dias e o local de nascimento. Notem que o nome completo não marquei, porque já estamos falando isso de uma forma recorrente. Outra informação importante. Em março de 91, Daniel Dias passou por uma cirurgia para poder usar uma prótese. O que mais? Aos 3 anos começou a andar e aos 16 anos, Daniel Dias começou a praticar natação. Muito importante elencar isso aqui, porque é onde vai começar a carreira dele. E depois, apenas 2 anos depois, o jovem dava início à sua trajetória. Então, o que nós temos aqui nesses 2 parágrafos? Fatos sobre a vida do atleta, a vida pessoal e a carreira. O que mais podemos ressaltar? Que nos Jogos do Rio, em 2016, ele se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas. E ainda temos mais fatos sobre a vida do atleta, conquistas e marcos importantes. E por último, que ele participará em 2021 dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. Mais fatos sobre a vida do atleta, as informações mais recentes. Bem, estudantes, notem que se nós estivéssemos conversando sobre a biografia de alguém que já é falecido, nós teríamos que adicionar ainda essas informações, a data de falecimento, o motivo e o local. Mas não é o caso. Daniel Dias é jovem, está vivíssimo e com uma grande carreira pela frente. Bom, o que vamos fazer com isso agora? Construir a linha do tempo. Observem. Organize a linha do tempo do paratleta Daniel Dias, associando os fatos às datas correspondentes. Como vamos fazer isso? Bem, na tela tem os anos principais e tem alguns fatos. Vocês vão iniciar a linha do tempo com o ano de nascimento e a explicação. E a partir dessa dica, organizar o restante da linha do tempo conforme as informações no texto. Deixo na tela então um tempinho para que façam a atividade.
conseguiram reorganizar as informações, pessoal? Vamos ver como fica essa linha do tempo em ordem cronológica? Acompanhe. Então, 1988, nascimento, 24 de maio de 1988, na Santa Casa de Campinas, em São Paulo. Passou por uma cirurgia para poder usar uma prótese. Aos 3 anos começou a andar, 1991. Aos 16 anos, Daniel Dias começou a praticar natação, 2004. Próximo, 2006. Aos 18 anos, o jovem deu início à sua trajetória no esporte olímpico. 2016. Nos Jogos do Rio, se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas. E por último, participará dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, em 2021. E continua. Vou deixar que vocês anotem um pouquinho essas informações e depois retomamos. Então, estudantes, para fechar esse nosso estudo sobre textos biográficos, agora é a vez de vocês escreverem um texto biográfico. Vou então fazer agora algumas orientações para como deve ocorrer esse processo. Vamos analisar juntos? Vamos produzir um texto biográfico? Então, passo 1. Escolha uma pessoa de seu convívio para biografar. Pode ser qualquer pessoa, mas lembrem-se, evitar nesse período o contato. Você pode fazer, por exemplo, uma conversa com essa pessoa por videochamada com a ajuda do seu responsável. 2. Converse com essa pessoa por videochamada, por exemplo, para saber mais sobre ela. Importante, conte o que você pretende escrever e pergunte se ela aceita participar do seu trabalho. Durante a conversa, não esqueça de anotar nome completo, data e local de nascimento, carreira, formação e profissão, fatos principais da vida, obras, títulos, principais realizações. Ainda, terceiro passo. A partir dos dados obtidos, elabore uma linha do tempo sobre a vida da pessoa que você escolheu para biografar. Quarto, se desejar, ilustre seu texto por meio de desenho ou imagem que represente de alguma forma a trajetória da pessoa que você biografou. 5. Ao término da escrita, peça a um familiar responsável que fotografe seu texto e envie para nós. Mas como? Você pode enviar o seu texto para o nosso e-mail da equipe de língua portuguesa da SME. Deixo na tela para que possam anotar. E-mail anotado? Aguardo a produção de texto biográfico de vocês. Para a nossa aula, então, é isso, pessoal. Espero vê-los nas próximas aulas de língua portuguesa. Cuidem-se e até breve!